gente ainda está começando um novo ano, mas não só um novo ano. Nós estamos começando uma nova década. E se você conhece um pouco de história, há exatos 100 anos atrás, a gente estava começando a década de 1920, e o mundo todo estava passando por uma situação especial. Tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, eu só existo porque meu avô fugiu da guerra, lá da Alemanha, veio para o Brasil, e nessa época, para escapar de ter que lutar a guerra. E aí teve essa guerra que destruiu assim, muitos países, porque guerra ninguém ganha, né? Todo mundo perde. Então, muitos países, há exatos 100 anos atrás, estavam num momento parecido com o de alguns de nós aqui, estavam se reconstruindo. Então, a década de 20 foi uma década de reconstrução, de recomeço para muitos países, inclusive o Brasil. E agora, 100 anos depois, a gente pode considerar que a gente está entrando numa nova década e muita coisa está mudando. As coisas dos últimos 10 anos, mas mudaram muito, muito. A tecnologia, o jeito das pessoas se relacionarem, as mídias sociais, mudou. Todo mundo que é empresário ou que tem um trabalho precisa se reinventar. As coisas estão mudando muito rápido. Então, é uma nova era que está começando. Então, nós começamos essa série há 2 domingos atrás, para que a gente possa reconstruir nossas vidas e nos fundamentos, nas coisas mais importantes que representam a nossa fé em Cristo Jesus. Quando a gente conhece Jesus e a gente toma a decisão de mudar o rumo da nossa vida, também conhecido como se converter, fazer uma conversão, você está indo num rumo, você converte para um outro rumo. Quando a gente toma essa decisão, às vezes, com o passar do tempo, a gente acaba se perdendo de novo e se confundindo, e é tanta novidade, tanta coisa, você acaba esquecendo a base de tudo, aonde que a sua fé e a sua vida cristã está sustentada. Então, nós começamos essa série para falar sobre isso. E no primeiro dia, eu falei que assim, a primeira coisa e a mais importante é a gente ter intimidade com Deus. Essa é a base de tudo. Todo relacionamento requer intimidade. Seu relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com a sua namorada, com seu pai, todo relacionamento amadurece quando você tem intimidade. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. A gente precisa conhecer a Deus para que o nosso relacionamento com Ele se torne íntimo, para que a gente sinta, ouça a voz de Deus. E como eu disse semana passada, mesmo os que se perderam pelo caminho, se você buscar a Deus de novo, você vai voltar a ouvir a voz de Deus te falando, olha, para você ir pela direita, para a esquerda. É uma promessa que Deus fala com a gente, óbvio, eu disse semana passada, vou repetir, não necessariamente uma voz audível, eu nunca ouvi de forma audível a voz de Deus, mas você sente a direção de Deus. Então, a primeira coisa e mais importante de todas é a gente buscar a intimidade com Deus. A segunda coisa que nós falamos na semana passada, que é um fundamento da nossa fé, é a comunhão. Quando você tem intimidade com Deus, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, quando você passa a ver as coisas com os olhos de Deus, você se reconhece, quando essa luz ilumina você mesmo, você tem condição de amar a si mesmo. Quando a verdade te atinge, quando a luz de Cristo te atinge, você tem condição de se olhar e se entender e se amar. Porque Jesus falou isso, olha, a coisa mais importante é você amar a Deus, amar a si mesmo e amar as pessoas da mesma forma que você se ama. Então, nós dissemos semana passada a importância disso aqui, dessa reunião, da gente estar junto, da gente se encontrar no meio da semana, da gente estar dando suporte um para o outro. É fundamental, ainda mais nos dias como os de hoje, tão difíceis. Nem sempre a gente está bem. Muitas vezes a gente precisa de alguém que esteja ao nosso lado, nos lembrando do que Deus já fez, do que Deus pode fazer e nos colocando para cima.
voltando a despertar em nós esse desejo de conhecer a Deus, de buscar a Deus. Então é muito importante esse relacionamento com os irmãos, muito importante. As igrejas todas só existem ou só deveriam existir por isso, para que a gente pudesse crescer como comunidade, um ajudando o outro, um apoiando o outro. E a terceira coisa que eu vou falar hoje é como isso, essa comunhão, como esse relacionamento, como a igreja acaba influenciando as pessoas aí fora. Não tem como fugir. A minha vida e a sua vida só serão melhores quando as coisas ao nosso redor também forem melhores. Então, assim, o seu trabalho vai ser melhor à medida que as pessoas que trabalham com você também puderem ser melhores. E conhecer Jesus é o fundamento para que as pessoas melhorem. Sejam mais honestas, mais corretas, mais trabalhadoras, cooperem mais ao invés de ficar disputando as coisas. Então é muito importante isso, que é a influência que a gente pode exercer nas pessoas de fora. Então, quando a gente pensa em influenciar os de fora, vamos fazer um raciocínio juntos aqui. Ó. Londrina tem, estatisticamente, dizem que Londrina tem 50% de pessoas que se dizem cristãs, seguidoras de Jesus. Vamos ser um pouco mais realistas, porque assim, falar que crê, né, é fácil, né? Agir como um cristão é mais difícil. Então vamos dizer que assim, 40% das pessoas sejam cristãs. Se 40% das pessoas são cristãs, ainda nós temos em Londrina, na nossa cidade, 360 mil pessoas que precisam ter contato com Jesus Cristo. É muita gente, e alguém precisa fazer alguma coisa. E alguém não existe, só existe a gente mesmo. Não existe alguém. Eu falo isso sempre aqui, quem convive comigo há muito tempo, fala, alguém precisa fazer aquilo. Não existe esse alguém. Você vê uma necessidade, você vai lá e faz. Então a gente é responsável, sem dúvida nenhuma, para que Londrina conheça Jesus Cristo. Para que as pessoas conheçam esse Jesus que está transformando a minha vida e a sua vida. Então é um dos fundamentos, foi o que Jesus falou. Foi o que Jesus falou. E se você se lembra, foi na despedida de Jesus, Jesus morreu, foi crucificado, né? Morreu, ficou 2 dias sepultado, no 3º dia ele ressuscitou, e ele conviveu com as pessoas por cerca de 40 dias, mais de cerca de 500 pessoas viram Jesus, tiveram contato com Jesus nesses 40 dias. E aí, na despedida de Jesus, na hora que Jesus estava indo para o céu, ele disse uma coisa muito importante, que muitos de vocês talvez saibam de cor, mas é muito importante a gente relembrar. Isso está lá em Mateus, no capítulo 28. Eu quero ler para vocês. Se você trouxe a sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, é o próprio Jesus na despedida dele, naquele momento. Pensa bem, gente. Pensa bem. O ministério de Jesus, fisicamente, né, presente, está acabando naquele dia. Tá? Jesus está indo embora, fisicamente. Depois a gente vai entender um pouco mais o que aconteceu. Mas ele está indo embora fisicamente. Então, ele reúne os seus seguidores e ele começa a falar. Eu acho que a gente tinha que prestar atenção nessas palavras de Jesus. Porque assim, imagina, se você vai se despedir, mesmo que você estivesse indo em viagem para ficar alguns anos fora, aí você reúne a sua família. Gente, quero falar uma coisa para vocês. Provavelmente vai ser uma coisa muito importante, certo? É a última coisa que Jesus falou. Então Jesus falou assim, ele reuniu lá os seus seguidores e disse assim. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Com isso que vocês acabaram de presenciar, a minha morte e a minha ressurreição, eu morri pelo pecado de toda a humanidade. Deus ressuscitou Jesus da morte. Com isso, naquele momento, Jesus estava totalmente purificado e todo o poder Deus colocou sobre Jesus naquele momento.
Todo poder sobre os céus e a terra. Não há poder maior do que o poder de Jesus ressurreto. Então, ele está falando isso. Olha, gente, todo poder me dado nos céus e a terra. Então, o que ele vai anunciar em seguida? Portanto, esse poder, o que eu quero que aconteça com isso? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E em seguida, Jesus faz uma promessa. Se vocês fizerem isso que eu estou falando, que é muito importante, há uma promessa para cada um de vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa que Jesus está fazendo para você hoje. Olha, se você está buscando ter intimidade com Deus, se você está buscando ter comunhão, está se esforçando para isso, falei semana passada, nem sempre é natural, se você está se esforçando para ter comunhão com os irmãos, para poder ajudar os seus irmãos da fé, a próxima coisa importante é contar isso para todo mundo, compartilhar isso para as pessoas. Se vocês fizerem isso, eu estarei sempre com vocês. Amém? Não é fantástico isso? Você saber que se você estiver buscando, se você estiver fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer, Jesus estará com a gente sempre. Sempre significa o quê? Sempre. Nas alegrias, nas tristezas, nas lutas, na saúde, na doença, na depressão, na festa, na celebração, sempre Jesus estará com a gente. O fato de você pregar esse evangelho, Jesus explicou de uma outra forma, num outro momento da sua vida. Jesus falou assim, olha, vocês são a luz do mundo. A gente não pega uma candeia, uma vela, uma luz e coloca embaixo da mesa. Não, essa luz precisa brilhar para o mundo. E vocês são os escolhidos para isso. Eu sei que muito provavelmente a gente tem aqui hoje pessoas que ainda não creem. E está tudo certo. Está tudo certo. Mas você está ouvindo hoje quais são os fundamentos daqueles que escolheram seguir a Jesus. No dia que você escolher seguir a Jesus, você vai experimentar disso que a gente está falando hoje. E você pode continuar vindo aqui toda vez, enquanto você tiver dúvida, a gente pode conversar muitas vezes sobre isso. Não tem problema. Eu não quero nunca que essa igreja só tenha crentes aqui, nunca. Tá bom? Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não quero. Eu quero que sempre tenham pessoas aqui querendo saber mais, querendo conhecer, se aproximar de Jesus, porque esse é o chamado da igreja. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. Então, se a gente só tiver crente aqui, se a gente só fizer coisa para agradar um ao outro, vamos celebrar tudo, se a gente conviver só com gente que já tomou essa decisão, a gente não vai estar fazendo isso que Jesus nos comissionou a fazer. Então, se é para eu ser luz do mundo, a minha missão não é apenas uma iluminação pessoal. A minha missão não é uma iluminação pessoal, nós somos chamados para ser a luz do mundo. Quer dizer, por exemplo, o budismo, as pessoas que praticam o budismo, elas buscam a iluminação pessoal. Como filosofia, tem muita coisa bonita no budismo, etc., mas assim, o ponto final do budismo é a iluminação pessoal. É quando você consegue a iluminação sozinho. E pronto. No caso do Evangelho de Jesus Cristo, não é para você apenas ser iluminado pela luz de Cristo, mas é para que seja a luz do mundo, para que você reflita a luz de Cristo para as pessoas que estão aí massacradas à nossa volta. E você sabe, como eu sei, o mundo está doente, o mundo está adoecido, as pessoas estão cada vez mais malucas. Se a gente não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Você acha que os políticos vão fazer isso?
esse trabalho de iluminar as pessoas, de ensinar a generosidade, ensinar o amor ao próximo, a cuidar dos outros. Você acha que vai ser pela política que isso vai acontecer? Não vai. O chamado é para a igreja. O chamado é para mim e para você, que nós somos a igreja. Mas sabe o que acontece? É que a gente anda muito distraído. É tanta coisa, tanta alternativa, a gente anda muito distraído, a gente não presta atenção nas coisas à nossa volta. E essa semana, para mim, eu só fiquei sabendo disso essa semana. Não é tão novo assim, algumas pessoas devem ter visto já isso no YouTube, alguma coisa. Para mim foi uma novidade, mas não importa se isso aconteceu há 3 ou 4 anos atrás, importa a lição que a gente vai tirar disso. Essa semana eu estava vendo um vídeo no YouTube de um violinista muito famoso, um dos melhores violinistas da atualidade, ele chama Josh Bell. E ele foi tocar em Washington, e ingressos caríssimos, porque ele é um dos melhores do mundo hoje, né? Só que aí, quando ele foi tocar lá, o pessoal do jornal Washington Post fez um desafio para ele. Ele falou assim: Josh, eu queria que você fosse disfarçado lá no metrô de Washington e tocasse lá no horário de rush. A gente quer ver a reação das pessoas. E assim, muita gente que não tem como pagar ingressos de $100, $200 para te ver no teatro, vão ter oportunidade de te ver ali, né? E foi feito esse desafio. Depois, se você procurar lá, você vai ver o vídeo. Nós não vamos passar o vídeo aqui. Aí colocaram, mas não foi tão simples assim o negócio. Além dele ser um dos melhores violinistas do mundo, ele estava ali, ele abriu a caixinha dele, né, como alguns músicos fazem no metrô, botou uma caixinha lá. Só que o violino que ele estava tocando é um Stradivarius de 1713. O valor desse violino é $4 milhões. O valor do violino que ele estava tocando ali no metrô. E é impressionante, para o lado negativo, a reação das pessoas. O pessoal vai passando e não dá bola. Não dá bola. Vez ou outra, um vai lá, joga uma moedinha e vão passando. E aquela correria, por quê? Porque o mundo está corrido. Ninguém tem mais tempo, né? Você já está com o horário, você tem que chegar lá, você marcou, você tem que encontrar, não sei o que, você está agitado. E o cara tocou por 45 minutos no horário de rush e praticamente quase ninguém prestou atenção nele. Só no final, uma mulher parou e ficou admirada, assim, acho que tem uma imagem aí também, essa senhora. Isso aí está tudo no YouTube, depois você pode assistir lá. Qual que é a conclusão que o pessoal do jornal que promoveu isso chegou? Qual é a conclusão que eles chegaram? Eu vou ler para vocês. Se nós não podemos parar um tempinho para ouvir um dos melhores músicos do mundo, tocando algumas das melhores músicas já escritas, quais as outras coisas podemos estar perdendo? Isso é uma reflexão que mexeu comigo. Às vezes, a gente, pela correria, não consegue ver o que Deus já está fazendo, ou ver as oportunidades que Deus coloca à nossa frente, porque a gente não para. Você está sempre correndo, não dá tempo, estou atrasado, não dá para... Sim. Imagina essa situação, um dos maiores músicos do mundo, se fosse aqui em Londrina, um cara parado ali no calçadão, o maior músico, se passar e não perceber, algo está errado em você, algo está errado em nós. A correria está cegando os nossos olhos para as oportunidades e as coisas que Deus está fazendo. Eu fiz uma série no ano passado aqui chamada Agora, que eu falava exatamente sobre isso. A vida é agora. A vida não é
o que já aconteceu, as coisas que você já fez, as conquistas que você já teve. Ou, o que é mais comum, a vida não é o que você acha que pode acontecer. Então, assim, a maioria de nós vive com a cabeça no futuro. Quando isso acontecer, quando eu conquistar aquele emprego, quando eu fizer isso, quando aquilo der certo, aí sim eu serei feliz, aí sim eu vou poder prestar atenção, aí sim eu vou estar mais tranquilo. E você não vive o passado nem o futuro, você vive o agora. A vida está acontecendo agora. Então, às vezes, pode estar acontecendo com você, de Deus estar te dando inúmeras oportunidades e você não está enxergando porque você está distraído, com a cabeça em outra coisa. E isso tem muito a ver com evangelizar as pessoas. A gente fica imaginando que evangelizar é o que eu estou fazendo aqui. Você subir num palco e falar para algumas pessoas. Poucas pessoas, ou quase nenhuma de vocês que estão aqui, vieram aqui por causa de mim. Você sabe por que você veio aqui? Você que está aqui pela primeira vez, você veio aqui porque alguém te falou. Ou porque alguém te trouxe. Então, aqui na capela, a gente chama evangelismo, a gente acredita no evangelismo relacional. A forma de você pregar o evangelho não é subir aqui, pode ser, claro, tanta gente aqui tem o dom para isso também, graças a Deus. E isso é importante também, mas a forma como a gente consegue ser luz na nossa cidade é a gente sendo luz, evangelizando pessoalmente, relacionalmente. É você investir um pouquinho de tempo naquela pessoa que trabalha com você, que você vê que está desesperada, que você vê que está precisando, mas às vezes você foge, não é verdade? Se você perguntar para a pessoa assim, daí, tudo bem? Ela fala, não, você fala, rapaz, tem que ir embora. Não é assim? Muitas vezes a gente faz isso. E às vezes a gente está perdendo oportunidades de compartilhar o que Deus está fazendo. Presta muita atenção nisso. Não estou falando que você tem que ser formado em teologia para você falar com as pessoas. Você tem que estar disponível para contar o que Deus está fazendo com você. É nesse sentido que todos nós estamos aptos a evangelizar, a cumprir o que Jesus pediu. Todos nós, cada um de nós. Você quer ouvir um exemplo extremo disso? Extremo, extremo, extremo. Não é a primeira vez que eu falo disso aqui. Mas Jesus um dia chegou numa cidade e um endemoniado veio sobre Jesus e todo mundo tinha medo do cara, porque o cara era considerado um louco, vivia acorrentado, ele quebrava correntes, ele dormia no cemitério. Sabe o pior do pior do pior do pior? Era tudo esse cara. E ele veio correndo até Jesus e todo mundo, eu imagino que todo mundo saiu de perto, porque o cara era perigoso, todo mundo tinha medo dele, o cara sujo, fedido. Vocês imaginam, eu acho que dá para imaginar um pouquinho a cena. Esse cara chegou diante de Jesus e falou, que queres comigo? Jesus, ele reconheceu, ele falando endemoniado pelo demônio, falou, que queres comigo, Senhor? Né? Bom, enfim, Jesus expulsou o demônio daquele homem. E livrou ele de todas aquelas prisões que ele vivia. Na próxima reunião, o homem já estava lá bonitinho, sentadinho, limpinho, de banho tomado, as pessoas ficavam apavoradas. Aquele ali não é o maluco lá, o doido da rua? É, aquele ali. E ele estava outra pessoa, porque ele teve um encontro com Jesus, pessoal com Jesus. Na sequência, Jesus está saindo daquela região, Jesus está dentro do barquinho, se despedindo das pessoas, chega esse moço. Jesus, por favor, deixa eu ir com vocês. Eu vou inventar um diálogo aqui que não existiu, ou talvez tenha existido, não sei, mas como se ele falasse assim, Jesus, eu preciso conviver mais com o Senhor, eu quero aprender mais, deixa eu ficar com vocês. Surpreendentemente, Jesus falou assim para ele, falou, não, eu quero que você saia daqui, volte para a sua cidade e conte
o que foi feito com você. Eu tenho quase certeza, não é absoluta, mas eu acho que não tem ninguém aqui numa situação parecida com a desse moço, que eu saiba, né? Alguém aqui que esteja dormindo no cemitério, sem acorrentado, levante a mão. Não, né? Ninguém está numa situação parecida com a desse homem. Jesus olhou para ele e falou assim, sabe o que eu quero que você faça? Volte para a sua cidade e conte o que Jesus está fazendo com você hoje. Então, ele não tinha formação nenhuma, não tinha nem escutado muita coisa de Jesus, ele tinha experimentado uma coisa que ele poderia compartilhar com as pessoas, e foi isso que Jesus pediu para ele. Então, o que Jesus está pedindo para mim e para você hoje? Paulo, fulano, abra os olhos, abra os seus olhos. A vida está acontecendo agora. A vida não é o que vai acontecer, a vida está acontecendo agora. Tem muita beleza próxima de você e você acha que a beleza está no Instagram de alguém. Ah, essa pessoa é feliz porque você vê aquela foto maravilhosa, naquele lugar paradisíaco, você fala, não, a beleza está ali, a felicidade está ali. Quando, a gente sabe, se você for analisar, entender o contexto e ver o que está acontecendo, às vezes aquela pessoa está muito pior, mas muito pior do que você. Então, as coisas estão acontecendo agora. A gente tem uma tendência de achar que o que é bom é aquilo que está famoso, sabe? A gente tem uma tendência de achar que o que é bom é o que tem não sei quantas mil views, né? Eu vim da área da música, eu posso afirmar para vocês, quase nunca, uma música boa era a música mais tocada nas rádios, quase nunca. E eu sou um especialista nessa área. Mas você que não é especialista sabe disso também. Geralmente o que toca é a pior coisa. Não é verdade? Sem dar exemplos. Mas é a verdade. Então, a gente fica imaginando uma coisa que não existe. Você vai compartilhar um louvor de alguém que você olha lá, tem 3 milhões de visualizações, e fala, isso aqui deve ser bom, porque tem 3 milhões. Você sabia que você pode comprar views? Sabia que você pode comprar curtidas? Sabia que você pode comprar um monte de coisa? Você pagando, você é divulgado. Eu que mexi com música, você paga, a sua música toca no rádio. Tem um preço para você ir no Faustão, se apresentar, é um preço. Qualquer um que de vocês pode ir lá pagar e você fica conhecido no Brasil inteiro. Qual o valor real dessas coisas? Qual o valor real? Eu creio que o que Deus está querendo falar comigo e com vocês no dia de hoje é, gente, a beleza está ao nosso derredor, perto de você. Não tem nada longe. E as oportunidades estão perto de você. Se você estiver atento, se você estiver com os olhos bem abertos, você vai ver a ação de Deus na sua vida. Semana retrasada, a gente estava aqui, uma reunião de oração na quarta-feira, retrasada. E aí tinha pouca gente ali, o Palmiro estava, meu pai, acho que a Lucy. Aí chegou um moço aqui, eles são testemunhas, chegou um moço muito forte, assim, sem camisa, com crucifixo, assim, cara forte pra caramba mesmo. E chegou falando alto, assim, intimidando. Eu já fui lá na porta falar com ele, né? Ele falou assim, seguinte, eu acabei de sair da prisão, sou lutador de Muay Thai. É o seguinte, eu preciso vim pedir um dinheiro para vocês, não sei o quê. Eu falei, rapaz, você está doido, hein? Você está doido. Ele falou, tô mesmo, pastor. Aí a gente começou a conversar. Eu falei, cara, eu não tenho um centavo aqui, de verdade eu não tinha, óbvio, né? Eu falei, não tenho. A gente tem coisa de comer aqui, você quer alguma coisa? E comecei a conversar com ele, ele contou a história dele para mim.
falou que ele é pedreiro também, faz serviço de pedreiro. Aí eu falei assim, olha, cara, a gente vai fazer uma reforma e eu te chamo, onde é que você dorme? Ele falou que ele dorme naquele mocó que tem lá no começo da Santos Dumont. E a gente começou a conversar, e eu não lembro, não sei se o Palmiro ouviu, mas ele falou assim, cara, você tem uma luz muito forte. Falou assim para mim. E aquilo me tocou, mas não por vaidade, de verdade, gente. Porque qualquer um que estivesse falando com ele, se fosse o Palmeiras, se fosse a Márcia, se fosse a Lucy, é a mesma luz. É a mesma luz. A gente estava ali numa reunião de oração buscando a Deus. É a luz de Cristo. Por alguns segundos, alguns minutos, eu amei aquele cara. Eu só prestei atenção no que ele tinha para falar. Saiu daqui bonzinho, me agradecendo, deu um abraço. Sabe? É uma oportunidade. Eu não sei o que isso vai dar. Mas você tem que estar com os olhos abertos. Se eu já fico com medo, já fecho a porta, já falo, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia, acabou, a oportunidade já foi embora. Essa semana também teve uma coisa, mas eu vou contar mais para frente para não expor nada. Teve uma situação sobrenatural na mesma quarta-feira aqui. O pessoal sabe do que eu estou falando. São as oportunidades que Deus dá para nós. Então, está faltando para mim, começa por mim, está faltando para mim atenção. E talvez esteja faltando para você. Você prestar atenção no que Deus tem colocado diante de você. E se você quer ser um seguidor de Jesus Cristo, é fundamental que você esteja sensível às coisas que estão acontecendo à sua volta. Porque assim você tem a oportunidade de cumprir o que Jesus pediu que a gente cumprisse. Vão e anunciem essa verdade, seja a luz desse mundo, porque as coisas só vão melhorar quando essa luz estiver brilhando cada vez mais e mais, e mais pessoas tiverem contato com essa luz. E se o contato com Jesus está fazendo bem para a sua vida, você precisa compartilhar isso. Você não foi chamado para só ser iluminado, ser curado e ser resgatado de alguma situação, ser abençoado. Não, nenhum de nós foi chamado só para isso. Isso é parte do que Jesus tem para nós. Ele quer que a gente brilhe essa luz e reflita para as pessoas. Amém? Vocês estão dispostos a começar esse 2020 diferente? Falar assim, olha, eu quero brilhar essa luz para as pessoas, eu quero estar atento ao que Deus tem para mim, eu quero prestar atenção, eu quero perceber o que está acontecendo ao meu redor. E reconhecer o real valor das coisas que Deus tem apresentado para nós. Amém? Jesus, a gente está sempre desejando crescer um pouquinho mais no conhecimento do Senhor. E essa palavra não é simpática, porque a gente prefere só olhar para a gente mesmo. Essa palavra não é atraente, porque no fundo a gente só quer satisfazer os nossos desejos. Então eu venho te pedir humildemente que o Senhor coloque nos nossos corações esse amor que transcende nós mesmos. Da forma como nós fomos amados pelo Senhor, da forma como nós fomos alcançados pelo Senhor, que a gente tenha essa sensibilidade com as pessoas que estão precisando disso e que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Então eu peço, Senhor Deus, que a Tua palavra traga transformação aos nossos corações, às nossas vidas. Eu te peço, Deus, que a partir de hoje a gente abra os nossos olhos e fique atento ao que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Atento às oportunidades da gente brilhar a Tua luz nessa cidade, para que todos venham a Te conhecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Rei de imensurável valor,
nem pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus.